Eu estava sentada no escuro quando ouvi a porta da frente se abrir. Meu coração disparou. Não era dia de visita. Nunca era dia de visita. A luz da rua entrou por um segundo, iluminando a sala vazia ao meu redor antes da porta se fechar novamente. Passos rápidos no corredor. Eu não conseguia me levantar da poltrona. Minhas pernas estavam fracas demais. Fazia 3 dias que eu não comia nada além de água com açúcar. Vó, você está aqui? Era a voz do Gabriel, meu neto de 23 anos. Ele não deveria estar ali. Meu filho Marcelo tinha proibido as visitas. Ela está confusa, não quer receber ninguém, ele dizia para todo mundo. Mentira. Eu implorava por companhia todos os dias, sozinha naquela casa que cheirava a mofo e abandono. Meu Deus, vó! Gabriel acendeu a luz. Eu piscava, tentando me acostumar com o brilho depois de tanto tempo no escuro. Vi o rosto dele mudando de surpresa para horror. Ele olhou para mim, depois para a sala vazia, depois para mim, de novo. Eu sabia o que ele estava vendo. Uma mulher de 68 anos que parecia ter 80. Meu vestido pendurado no corpo magro. Minhas mãos tremendo. Meus olhos fundos. Vó, quando foi a última vez que você comeu? Eu abri a boca, mas nenhuma palavra saiu. Só um soluço seco. Gabriel correu para a cozinha. Ouvi ele abrindo armários, a geladeira, gavetas. Ouvi ele xingando baixinho. Ele voltou com as mãos vazias e os olhos cheios de lágrimas. Não tem nada. Não tem nada aqui, vó. Como assim não tem comida? Seu pai... Minha voz saiu como um sussurro rouco. Seu pai controla tudo. Como assim ele controla tudo? Você recebe aposentadoria. R$ 4.200 todo mês, eu disse, e cada palavra doía para sair. Mas eu nunca vejo esse dinheiro. Nunca toco nele. Seu pai deposita tudo na conta dele. Ele diz que é para minha segurança. Ele diz que vai cuidar de tudo. Gabriel ficou parado no meio da sala, processando o que eu tinha acabado de dizer. Vi o exato momento em que a ficha caiu. Aquela expressão que eu conhecia tão bem. A mesma de quando ele era criança e descobria uma injustiça no parquinho da escola. Raiva pura. Há quanto tempo isso está acontecendo? 2 anos e 4 meses. A porta da frente se abriu de novo. Dessa vez eu sabia quem era. Marcelo entrou com aquele andar confiante, segurando sacolas de compras de lojas caras. Ele parou quando viu Gabriel ao meu lado. O que você está fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Gabriel deu 2 passos na direção do pai. A pergunta certa é: o que você está fazendo com o dinheiro da avó? Marcelo suspirou, como se Gabriel fosse uma criança teimosa fazendo perguntas idiotas. Ele colocou as sacolas no chão devagar, sem pressa. Eu cuido da sua avó. Administro o dinheiro dela. Ela não tem capacidade para isso. Administra? Gabriel apontou para mim. Olha para ela. Ela está morrendo de fome dentro da própria casa. E você chega aqui com sacolas da Renner? Eu cuido cada centavo dela. Cada centavo. E não vou permitir que você... Foi nesse momento que Gabriel pegou o celular do bolso. Você já imaginou descobrir que alguém que você ama está passando fome enquanto o próprio filho gasta o dinheiro dela? Já sentiu aquela raiva de ver uma pessoa idosa sendo tratada como se não valesse nada? Eu vivi isso na pele. E o que aconteceu depois daquela noite mudou tudo. Mudou minha vida, mudou a vida do meu neto e mudou principalmente a vida do meu filho. Mas não do jeito que ele esperava. Antes de eu continuar contando essa história, eu preciso te pedir uma coisa. Se você acredita que nenhum idoso merece passar por isso, deixa o seu like aqui embaixo. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. Porque aqui a gente não compartilha histórias de vitimização. A gente compartilha histórias de superação. De mulheres que viraram o jogo. De gente que recuperou sua dignidade. E pode ter certeza, eu recuperei a minha. Mas para você entender como eu cheguei naquele ponto, sentada no escuro, fraca demais para levantar, preciso te contar como tudo começou. Meu nome é Helena. Eu tenho 68 anos hoje, mas essa história começou quando eu tinha 65. Há 45 anos eu trabalho como cozinheira. Comecei aos 23, logo depois que me casei com Roberto, o pai do Marcelo. A gente não tinha nada. Literalmente nada.
Morávamos em um quartinho alugado nos fundos de uma casa em Campo Grande, zona oeste do Rio. Roberto era motorista de ônibus. Eu trabalhava em uma lanchonete no centro. Marcelo nasceu quando eu tinha 25 anos. Eu lembro de ter segurado aquele bebê nos braços e prometido para ele que ele ia ter tudo que a gente nunca teve: educação, oportunidades, um futuro melhor. E eu cumpri essa promessa. Quando Marcelo tinha 6 anos, eu consegui um emprego em um restaurante melhor. Cozinha italiana. Trabalhava das 2 da tarde até meia-noite. Roberto fazia o turno da madrugada dirigindo o ônibus. A gente mal se via, mas o dinheiro era melhor. Conseguimos alugar um apartamento de 2 quartos. Pequeno, mas nosso. Marcelo cresceu. Estudioso, inteligente. Passou no vestibular para administração na UERJ. Pública, graças a Deus. Mas mesmo assim tinha custos. Livros, transporte, alimentação, xerox de apostilas. Eu pagava tudo. Roberto me ajudava quando podia, mas o salário dele mal cobria o aluguel e as contas básicas. Então Roberto morreu. Infarto fulminante em um dia de janeiro de 2010. Ele tinha 53 anos. Marcelo tinha 25 e estava no último ano da faculdade. Eu tinha 43. De repente, tudo caiu nas minhas costas. O apartamento, as contas, a faculdade do Marcelo. Eu trabalhava 14 horas por dia. De segunda a segunda. Cheguei a ter 3 empregos ao mesmo tempo. Cozinha de restaurante de dia, buffet de festa à noite, marmitas para vender nos fins de semana. Mas eu não deixei meu filho trancar a faculdade. Não depois de todo o esforço que a gente tinha feito. Ele se formou em dezembro de 2010. Eu estava na formatura, orgulhosa, com um vestido que eu mesma tinha costurado porque não tinha dinheiro para comprar um novo. Marcelo conseguiu um emprego bom. Gerente administrativo em uma empresa de logística. Salário de R$ 5.000. Casou com a Andréia 2 anos depois. Eu dei R$ 15.000 de presente de casamento. Dinheiro que eu tinha juntado por 3 anos, guardado em uma poupança antiga. Eu achava que finalmente ia ter um pouco de paz, um pouco de descanso. Marcelo estava bem. Tinha carreira, esposa, apartamento próprio. Quando o Gabriel nasceu, em 2002, eu pensei que minha vida tinha valido a pena. Eu era avó. Continuei trabalhando. Comprei meu próprio apartamento em 2015. Quitado. R$ 52.000 que eu tinha juntado em 10 anos de trabalho sem parar. Um quarto e sala em Guadalupe. Pequeno, mas era meu. Pela primeira vez na vida, eu tinha algo no meu nome. Me aposentei em 2022. 65 anos. 42 anos de contribuição. Minha aposentadoria saiu por R$ 4.200. Não era muito, mas era meu. Eu tinha me planejado. O apartamento estava quitado. Eu ia viver tranquila, visitar meu neto, talvez viajar um pouco, conhecer a praia de Búzios que eu sempre quis ver. Marcelo tinha outros planos. 3 meses depois que eu me aposentei, ele apareceu em casa com uns papéis. Ele disse que era para eu assinar uma procuração. Só para facilitar as coisas, mãe. Para eu poder ajudar você a pagar as contas, fazer compras para você. Eu confiei nele. Ele era meu filho. O filho que eu criei sozinha. O filho por quem eu tinha sacrificado 40 anos da minha vida. Eu assinei. Foi o maior erro da minha vida. No começo, foi tudo sutil. Marcelo aparecia em casa 2 vezes por semana. Sempre com um sorriso, sempre com uma desculpa boa. Vim ver como a senhora está, mãe. Ele trazia algumas compras. Pão, leite, café, o básico. Mas nunca o suficiente para durar a semana toda. Mãe, deixa eu cuidar das suas contas. A senhora merece descansar agora. Parecia carinho. Parecia preocupação de filho. Eu acreditei. Passei o cartão da aposentadoria para ele. É só até a senhora se acostumar com essa nova rotina, tá? Depois a gente vê como faz. Mas esse depois nunca chegou. Na primeira semana, ele depositou R$ 300 na minha mão. Para suas coisinhas, mãe. Qualquer coisa você me liga. R$ 300 de 4.200. Eu não questionei. Eu achava que o resto ele estava usando para pagar as contas do apartamento. Luz, água, internet, condomínio. Fazia sentido. Na segunda semana, R$ 200. Está apertado esse mês, mãe. Mas mês que vem, normaliza. Na terceira, R$ 100.
A senhora nem gasta muito mesmo, né? Fica em casa, não precisa de muita coisa. No segundo mês, R$ 50. R$ 50 de 4.200. Eu comecei a perguntar. Marcelo, filho, quanto está vindo de conta? Porque está sobrando menos do que eu imaginava. Ele me mostrou uns papéis. Contas que eu nem sabia que existiam. Um plano de saúde que ele tinha contratado para mim. R$ 420 por mês. Um seguro de vida. R$ 280. Uma previdência privada. R$ 500. É investimento no seu futuro, mãe. A senhora vai me agradecer. Mas eu nunca vi carteirinha de plano de saúde. Nunca recebi apólice de seguro. Nunca vi extrato de previdência. Andréia, a esposa dele, começou a me visitar. No começo ela era educada. Fria, mas educada. Ela olhava para o meu apartamento como se estivesse olhando para um barraco de favela. Nariz torcido para os meus móveis velhos. Para as minhas cortinas desbotadas. Para a minha vida simples. Helena, você já pensou em morar em um lugar menor? Esse apartamento dá muito trabalho para limpar, né? Eu não entendia aonde ela queria chegar. Só depois eu descobri. Eles queriam vender meu apartamento, colocar o dinheiro em um investimento melhor. Tradução, gastar com eles. Mas eu ainda não tinha entendido isso. Eu ainda confiava. Gabriel foi o primeiro que eles afastaram de mim. Antes, meu neto vinha me visitar todo fim de semana. A gente assistia filme juntos. Eu fazia um bolo, ele me contava sobre a faculdade. Ele estava estudando engenharia, garoto inteligente, educado. Parecido com o avô que ele nunca conheceu. De repente, as visitas pararam. Gabriel está ocupado com os estudos, mãe. Você entende, né? Mas ele pode vir nem que seja uma horinha. A senhora está sendo egoísta. O menino precisa focar na carreira. Egoísta. Essa palavra ficou ecoando na minha cabeça por dias. Eu, que tinha aberto mão de tudo pelos meus filhos, era egoísta por querer ver meu neto. Tentei ligar para ele. Marcelo tinha me dado um celular velho, daqueles com teclado físico que mal funcionava. Quando eu ligava para o Gabriel, ele atendia rápido, mas falava baixo, apressado. Oi, vó, tudo bem? Olha, eu estou meio corrido agora. A gente conversa depois, tá? Sempre depois, nunca agora. Eu descobri mais tarde que Marcelo tinha contado para Gabriel que eu estava com problemas de memória, que eu ficava confusa, que era melhor não me contrariar. Deixa a avó descansar. Ela está em uma fase difícil. Mentira. Eu estava bem. Minha cabeça estava boa. Mas Gabriel acreditou no pai. Como ele não ia acreditar? Marcelo era o pai dele, adulto responsável. Por que ele mentiria sobre a própria mãe? As visitas de Marcelo também diminuíram, de 2 vezes por semana para 1. Depois, para 1 vez a cada 15 dias. Ele chegava, deixava uma sacola de compras, pegava alguma correspondência que tinha chegado no meu nome e ia embora. 15 minutos no máximo. Não pode ficar nem um pouquinho, filho. Tenho reunião, mãe. A vida não para. A vida dele não parava. A minha tinha parado completamente. Eu comecei a perceber que ele sempre levava minhas correspondências. Extratos bancários, contas, qualquer papel que chegasse. Para eu organizar tudo direitinho para a senhora. Mas eu nunca via esses papéis de novo. Nunca sabia se as contas estavam sendo pagas. Se tinha dinheiro sobrando. Se eu estava sendo roubada. Mas eu ainda não queria acreditar nisso. Porque significaria aceitar que meu filho, o filho que eu criei, estava me roubando. 6 meses depois da procuração, Marcelo cortou a internet do meu apartamento. Eu descobri quando tentei ver uma receita no YouTube. A internet não conectava. Liguei para ele. Mãe, a senhora mal usa isso. Não faz sentido pagar R$ 110 por mês em algo que não usa. Mas eu uso, filho. Eu gosto de ver minhas receitas, de conversar com as amigas no WhatsApp. A senhora tem internet no celular. Eu não tinha. O chip do celular velho que ele tinha me dado nem tinha plano de dados. Mas eu não sabia como explicar isso para ele. Eu não entendia bem dessas coisas de tecnologia. Fiquei sem internet. De repente, o apartamento ficou ainda mais silencioso. Eu não conseguia mais falar com as minhas amigas da época da cozinha. Não conseguia mais ver vídeos de receita. Não conseguia mais ver nada sobre o mundo lá fora. Minha irmã, Conceição,
Ligou para o meu fixo uma vez. Morávamos em estados diferentes. Ela estava em Minas, mas a gente sempre conversava uma vez por mês. Ela percebeu algo estranho na minha voz. Helena, você está bem? Você parece triste. Eu estou bem, Conceição. Você está comendo direito? Eu olhei para a geladeira vazia, para o armário com 3 pacotes de macarrão e uma lata de molho de tomate. Estou sim. Ela não acreditou. Uma semana depois, ela tentou vir me visitar. Pegou o ônibus de Juiz de Fora até o Rio. 12 horas de viagem. Quando ela chegou, Marcelo estava na porta do meu prédio. Como ele sabia que ela estava vindo, eu nunca descobri. Conceição me ligou chorando. Helena, seu filho não me deixou subir. Ele disse que você está dormindo, que você está doente, que o médico pediu para não ter visitas. O que está acontecendo? Conceição, eu estou bem. Marcelo pegou o telefone da minha mão. Desligou. Ficou me olhando com aqueles olhos frios que eu não reconhecia mais. A senhora não pode ficar recebendo visita assim, mãe. A gente combinou. A senhora precisa de paz. Mas é minha irmã, Marcelo. Ela veio de longe. E eu mandei ela voltar. Ela não tem o que fazer aqui. Fica enchendo sua cabeça de ideias. Que ideias? De que ele estava me isolando, de que ele estava me controlando. Sim, essas ideias. Ele trocou a fechadura do meu apartamento. Para sua segurança, mãe. Tem muita gente má por aí. Só ele tinha a chave nova. Eu tinha uma cópia, mas era a única. Se eu perdesse, ficaria trancada para fora da minha própria casa. Cortou o telefone fixo 3 meses depois. A senhora tem o celular. Não precisa de 2 telefones. Mas o celular velho que ele tinha me dado só funcionava quando queria. Às vezes eu apertava os botões e nada acontecia. A bateria descarregava em poucas horas. Eu ficava dias sem conseguir falar com ninguém. Foi quando eu percebi. Ele não estava me protegendo. Ele estava me isolando, me cortando do mundo, para que ninguém visse o que ele estava fazendo. Mas o pior ainda não tinha acontecido. Um dia, abri a torneira da cozinha. Não saiu água. Pensei que era problema no prédio. Desci para perguntar ao porteiro. Ele me olhou com pena. Dona Helena, sua conta de água está atrasada há 3 meses. Cortaram ontem. 3 meses atrasada. R$ 4.200 entrando todo mês na conta. E minha conta de água estava atrasada. Foi nesse momento que alguma coisa dentro de mim começou a rachar. Marcelo demorou 4 dias para religar a água. 4 dias em que eu tive que descer 8 andares, o elevador estava quebrado, para pegar água na casa da vizinha do 2º andar, Dona Marta. Uma senhora de 75 anos que mal conseguia andar e ainda assim teve mais compaixão por mim do que meu próprio filho. Quando ele finalmente apareceu, não pediu desculpas. Apenas disse: eu tive uns imprevistos, mãe. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Imprevistos. Ele tinha imprevistos com os meus R$ 4.200. As compras que ele trazia foram diminuindo. Antes era uma sacola cheia, depois meia sacola, depois nada. Ele aparecia de mãos vazias, pegava qualquer correspondência que tinha chegado e ia embora. Marcelo, filho, não tem comida em casa? A senhora comeu tudo já? Nossa, mãe, precisa controlar isso, tá? Não pode ficar comendo toda hora. Faz mal para a saúde na sua idade. Eu tinha perdido 12 quilos em 6 meses. 12 quilos. Minhas roupas ficavam largas no corpo. Meu rosto ficou cavado. Eu via meu reflexo no espelho do banheiro e não reconhecia aquela mulher. Um domingo, eu desmaiei. Estava tentando cozinhar um ovo, o único ovo que tinha na geladeira, quando minhas pernas falharam. Acordei no chão da cozinha, a boca sangrando onde tinha batido no azulejo. Não sei quanto tempo fiquei ali. Quando consegui me levantar, o céu já estava escuro. Tentei ligar para Marcelo. O celular estava sem bateria. O carregador tinha quebrado semana passada e eu tinha pedido para ele comprar outro. Ele disse que ia comprar. Nunca comprou. Comecei a sair de casa para pedir comida. Eu, Helena, 68 anos, 42 anos de trabalho, aposentadoria de R$ 4.200, pedindo comida aos vizinhos. Dona Marta me dava uma marmita quando podia. O dono da padaria da esquina me dava os pães que sobravam do dia. A moça do mercadinho às vezes deixava eu levar uma fruta amassada, aquelas que ninguém comprava.
Foi humilhante, não pela comida, mas por saber que eu estava passando por isso enquanto meu filho dirigia um carro novo, um Compass Zero. Eu vi ele estacionando na frente do prédio uma vez. Vermelho, brilhando ao sol. R$ 150 mil, no mínimo. Meus R$ 4.200 todo mês, por 18 meses. R$ 75.600. Mais do que suficiente para dar entrada em um carro daquele. Andréia veio com ele nesse dia. Ela estava usando um casaco que eu tinha visto na vitrine de uma loja no shopping. R$ 2.800. A etiqueta ainda estava na vitrine quando eu passei na frente outro dia, esperando Marcelo aparecer. Ela me olhou de cima a baixo. Viu meu vestido sujo, meu cabelo desarrumado. Eu não conseguia nem lavar direito porque a água estava sendo cortada de novo. Minhas unhas quebradas. Helena, a senhora não está se cuidando. A senhora não está se cuidando. Como se fosse culpa minha. Como se eu tivesse escolhido passar fome. Escolhido ficar assim. Andréia, eu preciso de... A senhora precisa de um asilo. Um lugar onde tenha gente para cuidar da senhora direitinho. Porque assim não dá, né, Helena? A gente não pode ficar vindo aqui toda hora. Asilo. Ela queria me colocar em um asilo. Para ficar com meu apartamento. Para ficar com o resto da minha aposentadoria. Marcelo não disse nada. Apenas ficou ali, do lado dela, concordando com tudo em silêncio. Foi naquele momento que eu tive certeza. Meu filho não me amava. Talvez nunca tenha amado. Ou talvez alguma coisa dentro dele tivesse morrido. Alguma coisa que eu achava que tinha plantado com tanto cuidado durante todos aqueles anos. Eles foram embora. Eu fiquei ali, na porta do meu apartamento, vendo o carro vermelho novo sumir na esquina. Comprado com o meu dinheiro. Com o dinheiro que eu tinha suado 42 anos para conseguir. Entrei em casa. Sentei na poltrona da sala e fiquei ali, no escuro, porque a luz tinha sido cortada naquela manhã. Mais uma conta atrasada. Eu não sei quanto tempo se passou. Dias, talvez semanas. Eu perdi a noção. Bebia a água da torneira quando a água voltava. Comia quando Dona Marta batia na porta com alguma coisa. Dormia quando o corpo não aguentava mais ficar acordado. Foi assim que Gabriel me encontrou naquela noite. Sentada no escuro. Passando fome, esperando morrer na minha própria casa, enquanto meu filho gastava minha aposentadoria. Mas o que Gabriel fez naquela noite mudou tudo. Quando Gabriel pegou o celular do bolso, Marcelo deu um passo à frente. Guarda esse telefone. Agora. Por quê? Gabriel não desviou o olhar. Você está com medo de quê, pai? Eu não estou com medo de nada, mas você está invadindo a privacidade da sua avó. Isso é, privacidade? Gabriel deu uma risada sem humor. A avó está passando fome. Olha para ela. Quando foi a última vez que você realmente olhou para ela? Eu vi o rosto de Marcelo mudando. A máscara de preocupação caindo por um segundo. Raiva pura aparecendo por baixo. Ele sempre teve esse problema. Sempre teve pavio curto quando alguém questionava ele. Eu cuido da minha mãe. Sempre cuidei. Você não sabe do que está falando. Então me explica. Gabriel apontou para a cozinha vazia. Explica por que não tem comida na casa dela. Explica por que a luz estava cortada. Explica onde está indo os R$ 4.200 dela todo mês. Foi aí que Marcelo cometeu o erro dele. O erro que mudaria tudo. Ele sorriu. Aquele sorriso arrogante, pequeno, que eu tinha visto ele dar tantas vezes quando achava que tinha ganhado uma discussão. Eu administro cada centavo dela. Cada centavo. E não preciso dar satisfação para um moleque de 23 anos que mal consegue se sustentar sozinho. Você está admitindo, então, que você controla o dinheiro dela. Eu cuido do dinheiro dela. Porque ela não tem capacidade. Você acha que uma mulher de 68 anos vai saber investir? Pagar contas? Ela viveria na miséria se dependesse dela. Eu olhei para a sala vazia ao meu redor. Para o meu corpo magro. Para a escuridão que tinha virado minha vida. Isso aqui não é miséria, Marcelo? As palavras saíram da minha boca antes que eu pudesse segurar. Minha voz estava fraca, mas as palavras eram claras. Isso aqui não é miséria? Ele me olhou como se eu tivesse dito alguma coisa absurda. Como se eu fosse uma criança reclamando de não poder comer doce antes do jantar. Você tem um teto, mãe, tem água, tem luz, que foram cortadas 3 vezes cada uma nos últimos 6 meses.
A voz tinha saído mais alta do que eu esperava, mais forte. Alguma coisa dentro de mim estava acordando. Alguma coisa que tinha ficado adormecida durante 2 anos enquanto eu aceitava tudo, engolia tudo, deixava acontecer. Gabriel estava gravando. Eu vi a tela do celular dele apontada para Marcelo, gravando cada palavra, cada admissão. Marcelo viu também. Sua mão se moveu rápido, tentando pegar o telefone. Gabriel foi mais rápido. Ele deu um passo para trás, colocando o celular atrás das costas. Toca em mim e eu chamo a polícia, agora. Pai e filho se encararam. Eu vi o momento em que Marcelo percebeu que tinha perdido o controle da situação, que o jogo tinha mudado. E foi naquele momento, naquele silêncio tenso, que algo dentro de mim se rompeu completamente. Eu me levantei da poltrona. Minhas pernas tremiam, mas eu me levantei. Gabriel se virou para me ajudar, mas eu levantei a mão. Não, eu precisava fazer isso sozinha. Sai da minha casa. Minha voz saiu baixa, mas firme. Marcelo me olhou como se não tivesse certeza de ter ouvido direito. O quê? Sai, da minha casa. Mãe, você está confusa. Você não sabe o que está dizendo. Eu sei exatamente o que estou dizendo. Cada palavra doía para sair, mas eu precisava dizer. Você me roubou, me isolou, me deixou passar fome e agora vai sair da minha casa. Essa casa é minha responsabilidade. Eu pago as contas. Com o meu dinheiro, que você rouba de mim todo mês. Ele deu um passo na minha direção. Gabriel se colocou entre nós. Você não encosta nela. Marcelo olhou para o filho como se estivesse vendo um estranho. E talvez estivesse. Talvez ele nunca tivesse realmente conhecido o Gabriel. Nunca tivesse parado para ver que o garoto tinha crescido com valores diferentes, com caráter. Você vai se arrepender disso, Gabriel. Você está jogando fora nossa relação por causa de... Nossa relação acabou no momento em que você decidiu deixar sua mãe passar fome. Marcelo pegou as sacolas da Renner do chão. Sacolas que provavelmente tinham sido pagas com o meu dinheiro, com a minha aposentadoria, com o resultado de 42 anos de trabalho. Ele saiu batendo a porta. O silêncio que ficou foi diferente do silêncio que eu tinha vivido nos últimos meses. Não era um silêncio de abandono, era um silêncio de alívio, de decisão, de virada. Gabriel se virou para mim ainda segurando o celular. Vó, eu tenho tudo gravado. Ele admitindo que controla seu dinheiro, ele tentando te intimidar, tudo. Eu assenti. Minha cabeça estava clara pela primeira vez em meses, anos talvez. Eu preciso de um advogado. Eu conheço um, amigo da faculdade. O pai dele é especialista em direito do idoso. E eu preciso comer alguma coisa. Gabriel sorriu. Foi o primeiro sorriso verdadeiro que eu tinha visto em tanto tempo. Vem, vamos sair daqui. Hoje você vai dormir na minha casa. E amanhã a gente começa a arrumar essa bagunça. Eu não contei para Gabriel naquela noite. Não contei para ele que eu não era tão ingênua quanto Marcelo pensava. Que mesmo fraca, mesmo passando fome, mesmo isolada, eu tinha guardado coisas. Porque eu sou filha de nordestina. E nordestina não confia em ninguém quando o assunto é dinheiro. Nem no próprio filho. Quando Marcelo me fez assinar aquela procuração, eu fiz uma cópia. Escondida. Levei em um cartório perto de casa e registrei a data. Guardei no fundo de uma gaveta velha, dentro de uma Bíblia que tinha sido da minha mãe. Marcelo nunca olhava dentro daquela Bíblia. Ele nem sabia que ela existia. Eu tinha guardado também todos os comprovantes de depósito da minha aposentadoria. Pelo menos os primeiros 6 meses antes dele começar a pegar toda a correspondência. Comprovantes mostrando que R$ 4.200 entravam na conta todo mês. Tinha uma caderneta também, antiga, dessas de capa dura azul que a gente comprava em papelaria. Eu anotava tudo que Marcelo me dava, cada centavo, as datas, os valores. Janeiro de 2023, 300. Fevereiro de 2023, 200. Março de 2023, 100. Abril de 2023, 50. E assim por diante. 21 meses anotados. Alguns meses ele não me dava nada, R$0. Nesses meses eu riscava a página com um traço vermelho. Eu sabia exatamente quanto ele tinha me roubado. R$ 85.600.
21 meses vezes 4.200, menos os minguados valores que ele me dava. R$ 85.600. Mais do que o suficiente para dar entrada em um Compass vermelho. Eu tinha fotos também, tiradas com aquele celular velho que ele tinha me dado nos dias em que a bateria funcionava. Fotos da geladeira vazia, dos armários vazios, do meu rosto magro refletido no espelho. Eu não sabia se serviriam para alguma coisa, mas eu tirava mesmo assim. Guardava no celular. Marcelo nunca mexia no celular porque achava que eu mal sabia usar. E tinha uma coisa que nem Gabriel sabia ainda. Uma coisa que ia mudar o jogo completamente. 3 meses antes, uma vizinha que eu mal conhecia bateu na minha porta. Era a sobrinha de Dona Marta, a do 2º andar. Ela era assistente social. Trabalhava com casos de abuso de idosos. Ela tinha percebido. Tinha visto eu descendo para pegar água. Tinha visto eu pedindo comida. Tinha visto meu corpo ficando cada vez mais magro, minhas roupas cada vez mais largas. Ela me deu um cartão. Pequeno, branco, com o telefone de uma promotoria especializada em crimes contra idosos. Se algum dia a senhora quiser conversar, liga para esse número. Eles vão ajudar. Eu guardei aquele cartão dentro da Bíblia, junto com a procuração e os comprovantes. Tinha olhado para ele tantas vezes. Quase tinha ligado tantas vezes. Mas sempre desistia no último momento. Porque era meu filho. Porque eu não queria acreditar que tinha chegado nesse ponto. Porque eu tinha esperança que as coisas fossem melhorar sozinhas. Mas as coisas não melhoram sozinhas. Não quando tem gente te roubando, te isolando, te destruindo. Agora eu tinha Gabriel do meu lado. Agora eu tinha provas. Agora eu tinha coragem. E amanhã eu ia começar a recuperar tudo que eles tinham tirado de mim. Gabriel me levou para o apartamento dele naquela noite. Um kitnet pequeno perto da UERJ. Eu conhecia aquele apartamento. Tinha ajudado ele a pagar o aluguel nos primeiros 6 meses, quando ele tinha começado a faculdade. Antes de Marcelo tomar todo o meu dinheiro. Ele me deu a cama dele. Ele dormiu no sofá, mas antes disso, ele fez comida, macarrão com molho de tomate e frango. Simples, mas era a primeira refeição de verdade que eu tinha em semanas. Eu comi devagar. Meu estômago tinha encolhido. Não conseguia comer muito de uma vez, mas era quente. Era comida de verdade. Eu chorei enquanto comia. Gabriel sentou do outro lado da mesa, assistindo. Vó, eu sinto muito. Eu não sabia. Eu juro que não sabia. Eu sei, meu filho. Seu pai mentiu para você também. Ele disse que você estava confusa, que estava tendo problemas de memória, que era melhor eu não ir te visitar para não te deixar agitada. E você acreditou. Não era acusação. Era só um fato. Eu acreditei, porque ele é meu pai. Porque... Gabriel passou a mão pelo cabelo, frustrado. Porque eu nunca achei que ele seria capaz de fazer isso. Eu também não. Ficamos em silêncio por um momento. Só o som das buzinas lá fora, da cidade que nunca para. Amanhã eu ligo para o Rodrigo, o amigo que eu te falei. O pai dele é advogado. Antes disso, eu preciso ir no banco. No banco? Eu preciso saber para onde está indo meu dinheiro. Preciso de extratos, de comprovantes, de tudo. Gabriel assentiu. Ele entendeu. Não era só sobre recuperar o dinheiro. Era sobre provar, sobre ter evidências, sobre garantir que quando a gente confrontasse Marcelo de novo, ele não teria como negar. A gente vai juntos, de manhã cedinho, assim que o banco abrir. E eu preciso te mostrar uma coisa. Me levantei, segurando na mesa para não perder o equilíbrio. No meu apartamento, tem uns documentos que eu guardei. Que tipo de documentos? Provas. De quanto ele me dava a cada mês. De quanto tempo isso está acontecendo. Cópias da procuração. Gabriel me olhou com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Surpresa. Orgulho. Alívio. Vó, você é muito mais esperta do que ele pensava. Eu sou filha de Severina do Nascimento. Ela não criou filha boba. A gente foi no meu apartamento no dia seguinte de manhã cedo. Gabriel tinha a chave sobressalente que eu tinha dado para ele anos atrás, antes de Marcelo trocar as fechaduras. Por sorte, Marcelo tinha trocado só a fechadura de cima, a principal. A de baixo, a travanquinha, ainda era a mesma. Entramos em silêncio.
O apartamento estava como eu tinha deixado. Escuro, vazio, triste. Mas agora tinha uma diferença. Agora eu não estava sozinha. Peguei a Bíblia da gaveta. Tirei os documentos de dentro. A procuração, os comprovantes, a caderneta azul com todas as anotações, o cartão da assistente social. Gabriel fotografou tudo. Cada página, cada anotação, cada número. Isso aqui é ouro, vó. Com isso a gente prova tudo. Pegamos também o celular velho. Gabriel conseguiu transferir as fotos que eu tinha tirado para o celular dele. Fotos da geladeira vazia, dos armários vazios, do meu rosto magro. Vó, você construiu um caso inteiro sem nem saber. Eu sempre soube que um dia ia precisar. Saímos de lá às 7h30 da manhã. Fomos direto para o banco. A agência abria às 8h. A gente foi os primeiros da fila. Quando a porta abriu, eu entrei com a cabeça erguida. Fraca ainda. Magra ainda. Mas não mais sozinha. E não mais calada. A gerente do banco se chamava Patrícia. Uma mulher de uns 40 anos, cabelo preso, óculos finos. Ela nos atendeu em uma salinha particular, longe dos outros clientes. Dona Helena, faz tempo que a senhora não vem aqui. O que podemos fazer pela senhora hoje? Eu preciso dos extratos da minha conta. Dos últimos 2 anos. Patrícia digitou alguma coisa no computador. Seus olhos se arregalaram levemente. Ela olhou para mim, depois para Gabriel, depois para mim de novo. Dona Helena, a senhora tem certeza? São muitas páginas. Eu tenho certeza. Ela hesitou. Percebi que ela sabia de alguma coisa, que ela tinha visto alguma coisa nas movimentações da minha conta que não estava certo. Dona Helena, eu preciso perguntar. Essa procuração que consta aqui no sistema, a senhora autorizou mesmo? Porque todas as movimentações da sua conta nos últimos 21 meses foram feitas por outra pessoa. Meu filho, Marcelo Santos Ferreira. Sim. Ele transfere a aposentadoria da senhora integralmente para a conta dele todo dia 1º, desde março de 2023. Gabriel se inclinou para a frente. Integralmente? Os R$ 4.200 completos? Isso mesmo. E minha avó autorizou isso? Patrícia me olhou. Eu balancei a cabeça devagar. Eu assinei uma procuração, mas eu não sabia que ele ia transferir tudo. Ele disse que ia apenas administrar, pagar as contas, cuidar de mim. O rosto de Patrícia endureceu. Ela tinha visto isso antes. Eu percebi pela expressão dela. Filhos roubando pais idosos. Procurações sendo usadas para roubo. Não era a primeira vez que ela via aquilo acontecer. Dona Helena, com todo respeito, isso que está acontecendo com a senhora tem um nome. Violência financeira contra idoso é crime. A senhora pode... Eu sei. E é exatamente por isso que eu estou aqui. Eu preciso desses extratos impressos. Todos. Com carimbo do banco. Para levar para um advogado. Patrícia assentiu. Vou imprimir agora. E vou colocar uma observação no sistema. Nenhuma movimentação na sua conta vai ser autorizada sem a senhora estar presente pessoalmente. Com documento. E consciente. Ela saiu da sala. Voltou 10 minutos depois com um calhamaço de papéis. 43 páginas, cada página mostrando a mesma coisa. Todo dia 1º, transferência de R$ 4.200 para a conta de Marcelo Santos Ferreira. 21 meses, 21 transferências, R$ 88.200. R$ 88.200. Eu tinha errado na minha conta. Era ainda mais do que eu pensava. Tem mais uma coisa, dona Helena. Patrícia virou o computador para eu ver. Essa procuração pode ser revogada. A senhora quer revogar agora? Olhei para Gabriel. Ele assentiu. Quero. Patrícia imprimiu um documento. Eu assinei. 3 testemunhas do banco assinaram também. A procuração foi revogada às 8h47 da manhã do dia 17 de novembro de 2024. Marcelo não tinha mais acesso à minha conta. Não tinha mais acesso ao meu dinheiro. Não tinha mais acesso à minha vida. Obrigada, Patrícia. Ela apertou minha mão. A senhora foi corajosa. Muitas pessoas não conseguem fazer isso. Boa sorte. Saímos do banco com o calhamaço de extratos debaixo do braço. Gabriel estava digitando no celular. Rodrigo vai nos encontrar no escritório do pai dele às 10 horas. A gente tem 1 hora. Então vamos tomar um café.
Um café de verdade, com pão na chapa. Gabriel sorriu. Vamos sim, vó. O escritório do Dr. Henrique ficava em Botafogo. Um prédio antigo, bem cuidado, com piso de taco e janelas altas. Rodrigo nos esperava na recepção. Ele abraçou Gabriel, depois me cumprimentou com respeito. Dona Helena, meu pai está te esperando. Ele já trabalhou com muitos casos parecidos. Dr. Henrique tinha uns 60 anos. Cabelo grisalho, óculos de leitura pendurados no pescoço, terno azul marinho sem gravata. Ele apertou minha mão com firmeza e me indicou uma cadeira confortável. Dona Helena, o Rodrigo me contou um pouco da sua situação, mas eu preciso ouvir da senhora, com detalhes. Eu contei. Contei tudo. A procuração, o isolamento, o dinheiro desaparecendo, as contas cortadas, a fome, Gabriel encontrando eu no escuro. Eu falei por 40 minutos sem parar. Dr. Henrique anotava tudo em um bloco amarelo. Às vezes, ele fazia uma pergunta. Quanto tempo sem comida? Quantas vezes a luz foi cortada? Alguém mais testemunhou isso? Quando terminei, coloquei todos os documentos na mesa dele. Os extratos do banco, a procuração original com a data, a caderneta azul com as anotações, as fotos do celular que Gabriel tinha impresso de manhã. Dr. Henrique examinou tudo em silêncio, página por página. Ele demorou. Não teve pressa. Quando terminou, ele tirou os óculos e me olhou. Dona Helena, a senhora tem um caso sólido, muito sólido. Isso aqui não é só uma questão cível de restituição de valores. Isso é crime. Múltiplos crimes. Que crimes? Ele pegou um papel e começou a escrever. Apropriação indébita de incapaz. Artigo 169 do Código Penal. 2 a 6 anos de prisão. Violência patrimonial contra idoso. Lei 10.741. O Estatuto do Idoso. 1 a 4 anos. Abandono de incapaz causando lesão corporal. Artigo 133. 1 a 5 anos. Maus tratos. Artigo 136. 2 meses a 1 ano. Ele continuou escrevendo. A lista crescia. No âmbito cível, a senhora pode processar pela restituição integral dos valores, com correção monetária e juros. Pode pedir danos morais. Pode pedir pensão vitalícia paga por ele como forma de reparação. E pode, se quiser, pedir a prisão dele. Prisão. Meu filho na prisão. Eu não sei se eu quero isso. Dona Helena. Dr. Henrique se inclinou para a frente. Com todo respeito, o que seu filho fez com a senhora é gravíssimo. Ele te deixou passar fome. Te isolou. Te roubou. Enquanto gastava seu dinheiro com carro novo e roupas de marca. Isso não é um desentendimento familiar. Isso é crueldade. Gabriel pegou minha mão. Vó, é sua decisão. Mas pensa bem. Se você não fizer nada, ele vai continuar fazendo isso. Talvez com outra pessoa. Talvez com a Andréia quando ela ficar velha. Eu pensei. Pensei na mulher que eu tinha sido. Forte, trabalhadora, independente. Pensei na mulher que eu tinha me tornado. Fraca, faminta, invisível. Pensei em quantas outras Helenas existiam por aí, sendo roubadas pelos próprios filhos. Eu quero processar. Eu quero o dinheiro de volta. Eu quero danos morais. E eu quero que ele seja investigado criminalmente. Dr. Henrique assentiu. Então vamos começar. Hoje mesmo eu protocolo a ação cível. Amanhã eu faço a denúncia na delegacia do idoso. E na semana que vem a gente pede o bloqueio dos bens dele. Carro, conta bancária, tudo. Até termos certeza de quanto ele realmente te deve. Quanto tempo isso vai demorar? Para o bloqueio? 1 semana. Para o processo? 6 meses a 1 ano. Mas, Dona Helena, com essas provas, eu te garanto, a senhora vai ganhar. Assinei os documentos dando procuração para Dr. Henrique me representar. Uma procuração de verdade dessa vez. Para alguém que ia me defender, não me roubar. Quando saímos do escritório, eu me senti diferente, mais leve, mais forte. A guerra tinha começado, e eu ia vencer. Marcelo ligou para mim 3 dias depois. Ou tentou ligar. Meu celular velho tinha parado de funcionar de vez. Gabriel tinha me dado um celular novo. Um smartphone simples, mas funcionava. Com um número novo que Marcelo não tinha. Ele ligou para Gabriel então. Cadê sua avó? Ela não atende o celular. Ela está bem. Comigo.
Como assim comigo? Ela tem que estar na casa dela. Eu sou responsável por ela. Não é mais, pai. A procuração foi revogada. Silêncio do outro lado. Um silêncio longo, pesado. Você fez o quê? Eu não fiz nada. A avó revogou. No banco, com 3 testemunhas. Você não tem mais acesso à conta dela, nem à vida dela. Eu vou processar vocês. Isso é alienação. Isso é manipulação de idoso. Gabriel deu uma risada seca. Processa. Por favor, processa. Assim a gente resolve tudo no tribunal de uma vez. Porque a gente já te processou primeiro. Outro silêncio. Eu conseguia imaginar o rosto de Marcelo. A raiva, o medo, a percepção de que tinha perdido o controle. Vocês não têm nada contra mim. A gente tem 21 transferências de R$ 4.200 da conta dela para a sua. A gente tem anotações de quanto você dava para ela a cada mês. A gente tem fotos da casa dela sem comida. A gente tem você gravado admitindo que controlava cada centavo dela. Quer mais? Eu cuidava dela. Eu pagava as contas. Então mostra os comprovantes. Mostra para onde foi os R$ 88 mil. Mostra as contas pagas. Mostra os investimentos. Mostra qualquer coisa. Marcelo desligou. 2 horas depois, Andréia apareceu na porta do apartamento do Gabriel, batendo, gritando. Abre essa porta! Vocês não vão destruir essa família! Gabriel abriu. Ela entrou como um furacão. Viu eu sentada no sofá, comendo uma sopa que Gabriel tinha feito. Helena, você não sabe o que está fazendo. Marcelo cuidou de você. Ele abriu mão de coisas para cuidar de você. E agora você fica aqui, ouvindo esse menino processando seu próprio filho? Andréia. Minha voz saiu calma. Quanto custou seu casaco de R$ 2.800? Ela piscou. O quê? O casaco que você estava usando semana passada. Quanto custou? Isso não é da sua conta. É da minha conta, sim, porque foi comprado com o meu dinheiro. O dinheiro que vocês roubaram de mim enquanto eu passava fome. Ninguém roubou nada. Marcelo administrava. Administrava? Me levantei. Minhas pernas ainda tremiam, mas eu me levantei. Eu pesava 72 quilos quando entreguei a procuração para ele. Hoje eu peso 58. Eu perdi 14 quilos em 2 anos. 14 quilos, Andréia, porque não tinha comida, enquanto vocês compravam carro zero e roupa de marca. Ela ficou sem palavras. Olhou para Gabriel, procurando apoio. Não achou. Vocês vão se arrepender disso. Vocês vão destruir essa família. Essa família foi destruída no dia em que Marcelo decidiu me deixar passar fome. Andréia saiu batendo a porta. Foi a última vez que eu vi ela pessoalmente. Mas não foi a última vez que eu ouvi falar dela. O bloqueio dos bens saiu em 5 dias, mais rápido do que Dr. Henrique esperava. O juiz tinha visto as provas e dado urgência ao caso. O Compass Vermelho foi bloqueado. A conta bancária de Marcelo foi congelada. O apartamento que ele tinha comprado no nome dele, com dinheiro de entrada que misteriosamente apareceu há 1 ano, foi bloqueado também. Gabriel soube por Rodrigo, que soube pelo pai dele. Marcelo tinha tentado vender o carro. Tinha levado na concessionária e descobriu que não podia. Tinha tentado sacar dinheiro. Não conseguiu. Tinha tentado vender o apartamento. Bloqueado. R$ 88.200 em bens bloqueados. Exatamente o valor que ele me devia. Ele foi até o escritório do Dr. Henrique. Sem avisar. Sem marcar hora. Entrou gritando. Vocês não podem fazer isso. Eu tenho família. Eu tenho contas para pagar. Dr. Henrique, sempre calmo, apenas disse. Sua mãe também tinha contas para pagar. Mas o senhor não se importou com isso. Importou? Foi quando a empresa descobriu. Marcelo trabalhava em uma empresa de logística grande. Gerente administrativo. Lidava com dinheiro, com contas, com contratos. Quando o RH descobriu que ele estava sendo processado por apropriação indébita, eles abriram uma investigação interna e encontraram irregularidades, pequenas. Nada como o que ele tinha feito comigo, mas o suficiente. Notas fiscais alteradas, reembolsos inflados. R$ 500 aqui, R$ 1.000 ali. Ele foi demitido por justa causa em uma terça-feira, 23 de novembro de 2024, sem direito a nada, sem aviso prévio, sem seguro-desemprego, sem FGTS.
A notícia se espalhou. No condomínio dele, entre os amigos, na família. Minha irmã Conceição me ligou. Helena, é verdade? Marcelo te roubou? É verdade. Meu Deus do céu, aquele menino que eu vi crescer? Não é mais aquele menino, Conceição. É outra pessoa. Andréia pediu divórcio 3 semanas depois. Ela não queria estar casada com um homem desempregado, processado, com todos os bens bloqueados. O amor dela era condicional, condicionado ao dinheiro, ao status, à aparência. Quando não tinha mais nada disso, não tinha mais amor. Gabriel me contou que Marcelo estava morando em um quarto alugado em Realengo, dividindo com outras 2 pessoas, trabalhando como entregador de aplicativo, tentando juntar dinheiro para pagar advogado. Mas nenhum advogado queria pegar o caso dele. As provas eram fortes demais, claras demais, não tinha defesa possível, e a delegacia do idoso tinha aberto inquérito. Um investigador foi no meu apartamento, viu a condição, viu as contas cortadas, entrevistou Dona Marta, que confirmou que eu pedia comida, entrevistou o porteiro, que confirmou que Marcelo proibia visitas. O inquérito virou denúncia. A denúncia virou processo criminal. O Ministério Público estava processando Marcelo por violência contra idoso. Ele ia responder. Legalmente, criminalmente, socialmente. E eu não sentia culpa. Eu sentia justiça. A primeira audiência foi em fevereiro de 2025, 3 meses depois que tudo começou. Eu estava mais forte. Tinha ganhado 5 quilos. Meu rosto não estava mais cavado. Minhas roupas não estavam mais largas. Gabriel foi comigo. Doutor Henrique também. Entramos no fórum juntos. Marcelo já estava lá. Sentado no banco do lado de fora da sala de audiência. Sozinho. Sem advogado ainda. Ele estava usando o defensor público. Sem Andréia, ela já tinha entrado com o divórcio. Ele me viu. Nossos olhos se encontraram. Eu esperei ver raiva, ou medo, ou arrependimento. Vi só cansaço. Um cansaço profundo. De quem tinha perdido tudo e sabia que era culpa dele. Não falamos. Apenas entramos na sala quando nos chamaram. A juíza se chamava Doutora Márcia. Uma mulher de uns 50 anos, séria, que lia os documentos com atenção antes de falar qualquer coisa. Dona Helena, a senhora pode me contar com suas próprias palavras o que aconteceu? Eu contei. De novo. Cada detalhe. A procuração, as transferências, a fome, o isolamento, o medo, a humilhação. A juíza me ouviu sem interromper. Depois se virou para Marcelo. Senhor Marcelo, o senhor nega as acusações? Eu cuidava da minha mãe, Excelência. Eu pagava as contas dela. O senhor tem comprovantes dessas contas pagas? Silêncio. Senhor Marcelo, eu fiz uma pergunta. Não, Excelência, eu não tenho. O senhor transferia R$ 4.200 da conta da sua mãe todo mês. Para onde ia esse dinheiro? Para as despesas dela? Que despesas? A luz da casa dela foi cortada 3 vezes, a água 4 vezes. A senhora estava desnutrida quando seu neto a encontrou. O senhor gastou R$ 88.000 em que, exatamente? Marcelo abriu a boca. Fechou. Não tinha resposta. Porque não tinha resposta possível. Ele tinha gastado comigo. Não com ele. Com o carro dele. Com as roupas da esposa dele. Com a vida dele. O senhor comprou um veículo em julho de 2024. Jeep Compass 0 km. R$ 52.000 de entrada. De onde veio esse dinheiro? Eu tinha economizado... Economizado como, senhor Marcelo? O senhor ganhava R$ 5.000 por mês. Pagava aluguel de R$ 2.500. Tinha conta de luz, água, alimentação. Como o senhor economizou R$ 52.000? Silêncio de novo. Doutor Henrique se levantou. Excelência, a resposta é óbvia. Ele economizou roubando da própria mãe, usando o dinheiro que deveria cuidar dela para comprar bens de luxo para si mesmo. A juíza olhou para os documentos de novo, olhou para mim, olhou para Marcelo. Senhor Marcelo, o senhor tem alguma coisa a dizer em sua defesa? Ele ficou em silêncio por um longo momento. Depois, para minha surpresa, ele começou a chorar. Não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de autocomiseração, de quem tinha sido pego, de quem estava perdendo tudo. Eu só queria uma vida melhor, Excelência. Eu trabalhei tanto, estudei tanto,
E mesmo assim eu mal conseguia pagar minhas contas. Quando vi que minha mãe tinha esse dinheiro entrando todo mês, eu pensei que podia usar um pouco, só um pouco, para me ajudar. Eu ia devolver, eu juro que ia devolver. O senhor ia devolver. A voz da juíza estava fria. Quando? Depois que sua mãe morresse de fome? Marcelo não respondeu. A juíza bateu o martelo. Eu estou determinando o seguinte. Primeiro, restituição integral de R$ 88.200 para Dona Helena, com correção monetária e juros. Segundo, danos morais no valor de R$ 50.000. Terceiro, pensão mensal de um salário mínimo a ser paga pelo réu à vítima por tempo indeterminado. Quarto, estou encaminhando esse caso para a promotoria criminal com recomendação de prisão preventiva por risco à vítima. Prisão preventiva. Marcelo ia ser preso enquanto esperava o julgamento criminal. Ele começou a gritar. Não, por favor, eu não posso ir preso. Eu tenho filho, eu tenho vida. O senhor deveria ter pensado nisso antes de deixar sua mãe passar fome. A juíza se levantou. Próximo caso. 2 oficiais de justiça pegaram Marcelo pelos braços. Ele gritava, chorava, implorava. Eu apenas assisti. Sem lágrimas, sem pena. Justiça finalmente tinha sido feita. O dinheiro começou a voltar 3 semanas depois da audiência. Primeiro, o carro foi vendido. R$ 48.000. Depois, o apartamento que Marcelo tinha comprado. Mais 50.000. Os bens dele foram leiloados. Móveis, eletrônicos, até as roupas de marca de Andréia que ainda estavam na casa. No total, eu recuperei R$ 132.000. 88.000 do que ele tinha roubado, com correção monetária. Mais 50.000 de danos morais que a juíza tinha determinado. R$ 132.000 na minha conta. Bloqueada. Só eu podia movimentar. Com senha que só eu sabia. A primeira coisa que eu fiz foi comprar comida. Não comida básica. Comida de verdade. Carne boa. Frutas frescas, queijo importado, chocolate suíço. Tudo que eu nunca tinha tido coragem de comprar antes porque achava caro demais. Gastei R$ 1.200 em um supermercado só. Enchi minha geladeira. Enchi meus armários. Gabriel me ajudou a carregar tudo. A gente riu. Pela primeira vez em anos, a gente riu dentro daquela cozinha. Depois eu arrumei o apartamento. Contratei um pintor. Pintei tudo de branco limpo. Comprei cortinas novas, um sofá novo, uma TV nova. Não porque eu precisava, mas porque eu podia. Porque era meu dinheiro, minha escolha. Ganhei mais 8 quilos. Cheguei em 66. Ainda não era os 72 de antes, mas estava perto. Meu rosto ganhou cor de novo. Meu cabelo, que eu tinha cortado curtinho, começou a crescer saudável. Voltei a cozinhar. Não por obrigação, por prazer. Fazia bolos para Gabriel, para Dona Marta, para a assistente social que tinha me dado o cartão, para qualquer pessoa que aparecia na minha casa, porque agora minha casa tinha visitas, tinha vida, tinha riso. Minha irmã Conceição veio me visitar. Ficou uma semana inteira. A gente assistiu novela juntas, cozinhou juntas, chorou juntas, se reconectou depois de anos. Helena, você ficou tão forte. Eu sempre fui forte, Conceição. Só tinha esquecido disso. Comprei um celular bom, smartphone de verdade. Aprendi a usar o WhatsApp direito. Criei um grupo com minhas amigas antigas da cozinha. A gente se falava todo dia. Mandava receita, mandava meme, mandava foto. Eu não estava mais isolada. Eu não estava mais sozinha. E não estava mais com medo. Marcelo ficou preso por 4 meses. Prisão preventiva enquanto esperava o julgamento criminal. Gabriel me contava as novidades. Ele ia visitar o pai uma vez por mês. Não por amor, por dever. Por não conseguir simplesmente esquecer que o homem existia. Ele está diferente, vó. Mais magro, mais quieto. Ele está com fome? Gabriel me olhou. Entendeu a pergunta. Entendeu o peso dela. Não, ele está comendo, mas está mal. Acho que finalmente caiu a ficha. Andréia não ia visitar. Ela tinha seguido em frente. Já estava namorando outro. Um cara com dinheiro de verdade dessa vez. Gabriel me mostrou o Instagram dela. Fotos em restaurante caro, viagem para a Bahia, roupas novas. Ela tinha esquecido de Marcelo em menos de 2 meses.
O julgamento criminal foi em junho de 2025, 7 meses depois de Gabriel ter me encontrado no escuro. Marcelo foi condenado a 3 anos e 4 meses de prisão. Regime semiaberto. Ele podia trabalhar durante o dia, mas tinha que dormir na cadeia. E tinha que continuar pagando a pensão mensal de um salário mínimo para mim, para sempre. O juiz foi claro na sentença. O réu abusou da confiança da vítima, que era sua própria mãe. Causou sofrimento físico e emocional grave. Agiu com premeditação e crueldade. A pena precisa refletir a gravidade do crime. 3 anos e 4 meses. Alguns acharam pouco. Eu achei suficiente. Porque a verdadeira punição de Marcelo não era a prisão. Era saber que ele tinha perdido tudo. O carro, a casa, o emprego, a esposa, o respeito do filho, a mãe. Ele tinha sacrificado tudo por dinheiro. E no final tinha perdido até o dinheiro. Gabriel me disse que Marcelo tinha pedido para falar comigo. Mandou uma carta através dele. Manuscrita. 4 páginas. Eu li a carta uma vez. Ele pedia perdão. Dizia que tinha se arrependido. Que não sabia o que tinha dado nele. Que se pudesse voltar atrás, faria tudo diferente. Rasguei a carta. Joguei no lixo. Não por raiva, mas porque não fazia diferença. As palavras dele não mudavam o que ele tinha feito. Não apagavam os meses de fome, de medo, de abandono. Perdão não é obrigatório. E eu não estava pronta para dar. Talvez nunca estivesse. E estava tudo bem. 3 meses depois do julgamento, a assistente social, Juliana, eu descobri o nome dela, me ligou. Dona Helena, eu sei que a senhora passou por muita coisa, mas eu queria fazer uma proposta. Que proposta? A gente tem um grupo para idosos que sofreram violência financeira ou abandono familiar. A gente se reúne uma vez por mês, conversa, compartilha experiências, ajuda uns aos outros. Um grupo de pessoas que tinham passado pelo mesmo que eu. E o que eu faria nesse grupo? Falaria sobre o que aconteceu com a senhora, como a senhora superou. Porque, Dona Helena, a senhora é uma sobrevivente e tem muita gente que precisa ouvir sua história. Fui na primeira reunião em julho. Era em um centro comunitário em Madureira. Tinha 12 pessoas, 11 mulheres e um homem, todos acima de 60 anos, todos com histórias parecidas com a minha. Uma mulher, Dona Vera, tinha sido roubada pela filha, 50 mil reais. A filha tinha falsificado a assinatura dela. A casa tinha quase sido vendida. Outro, seu Antônio, tinha sido abandonado pelo filho em um asilo. Um asilo de 5ª categoria. Ele recebia 3 mil reais de aposentadoria. O filho ficava com 2.800, deixava 200 para o asilo. Seu Antônio vivia em um quarto com mais 5 pessoas, comendo comida estragada. Histórias assim. 12 histórias. Todas dolorosas. Todas reais. Quando chegou minha vez de falar, eu contei. Contei tudo. Do começo ao fim. Não segurei nada. Não escondi nada. Quando terminei, Dona Vera estava chorando. E você conseguiu o dinheiro de volta? Todo ele? Consegui, com juros e danos morais. Como? Eu guardei provas. Anotei tudo. Tirei fotos. E tive um neto que me defendeu. E um advogado que me ajudou. Vi esperança acendendo nos olhos delas. Esperança de que era possível. De que elas também podiam recuperar o que tinha sido tirado delas. Comecei a ir em todas as reuniões. Depois comecei a ajudar. Explicava como guardar provas, como anotar tudo, como procurar ajuda legal. Dr. Henrique até começou a atender alguns casos pro bono, de graça, para quem não tinha condições de pagar. Eu me tornei uma espécie de mentora. Alguém que tinha passado pelo fogo e saído do outro lado. Alguém que podia dizer, eu sobrevivi. Você também vai sobreviver. Juliana me chamou para dar palestra em outros grupos, em outros bairros, em outros estados. Minha história começou a se espalhar, não pelos detalhes dramáticos, mas pela mensagem. Você pode se recuperar, você pode se defender, você merece dignidade. Apareci na TV uma vez, um programa local sobre direitos dos idosos. Contei minha história em 15 minutos. Recebi 230 mensagens depois, todas de pessoas passando pela mesma coisa, todas querendo ajuda. Eu ajudei,
uma por uma, mesmo que fosse só para ouvir, para dizer: eu te vejo, eu te acredito, você não está sozinha. Minha vida tinha ganhado um propósito. Não era mais só sobre sobreviver. Era sobre ajudar outras pessoas a sobreviverem também. Gabriel se formou em engenharia em dezembro de 2025. Eu estava na formatura, na primeira fila, com um vestido novo que eu mesma tinha comprado. Azul Royal, bonito. Quando chamaram o nome dele, eu gritei. Levantei. Bati palma até minhas mãos doerem. Ele me viu. Sorriu aquele sorriso que derretia meu coração. O mesmo sorriso que ele tinha quando era criança, e eu fazia bolo de chocolate para ele. Depois da cerimônia, a gente foi jantar. Um restaurante italiano. Caro. Eu paguei. Com o meu dinheiro. Com orgulho. Vó, você não precisa pagar. Eu posso... Gabriel. Eu segurei na mão dele. Deixa eu fazer isso. Deixa eu comemorar com você. Do meu jeito. Ele sorriu. Entendeu. Não insistiu. A gente conversou sobre o futuro dele. Ele tinha sido contratado por uma empresa boa. Salário de R$ 5.500. Ia começar em janeiro. Eu vou conseguir pagar um apartamento melhor, sair daquele kitnet. Você merece, meu filho. E eu queria que você morasse comigo. A gente divide um apartamento, de 2 quartos, um para cada um, mas a gente fica junto. Eu pensei. Por um momento pensei. Mas então balancei a cabeça. Não, Gabriel. Por quê? Você não quer ficar perto de mim? Não é isso. Eu sorri. É que eu preciso morar sozinha. Eu preciso ter meu espaço, minha independência. Depois de tudo que aconteceu, eu preciso saber que posso cuidar de mim mesma. Ele entendeu. Eu vi que ele entendeu. Mas a gente se vê sempre, tá? Jantar toda semana. Almoço de domingo. Eu faço aquela lasanha que você gosta. Eu aceito. A gente continuou a ter uma relação próxima, mas saudável. Sem dependência, sem sufocamento. Ele era meu neto, meu herói, meu amigo, mas eu não precisava dele para sobreviver. Eu tinha aprendido que podia sobreviver sozinha. Hoje é novembro de 2026. 2 anos depois de Gabriel ter me encontrado no escuro. Eu tenho 70 anos. Peso 68 quilos, saudável, forte. Moro no meu apartamento, o mesmo de sempre. Mas agora ele é realmente meu. Ninguém tem procuração, ninguém controla meu dinheiro, só eu. Ainda recebo minha aposentadoria. R$ 4.200. Agora reajustada para 4.700. Mais a pensão de Marcelo. Um salário mínimo, R$ 1.512. No total, R$ 6.212 por mês. Mais do que suficiente para viver com dignidade. Viajei pela primeira vez na vida. Fui para Búzios. Vi a praia que eu sempre quis ver. Água azul, areia branca, sol quente. Fiquei uma semana, numa pousada simples mas limpa. Comi frutos do mar todo dia. Tirei fotos. Muitas fotos. Postei no Instagram. Sim, eu tenho Instagram agora. Dona Helena Ferreira. 83 mil seguidores. Eu posto receitas, fotos de comida. E às vezes posto sobre minha história, sobre superação, sobre dignidade. As pessoas me seguem, me mandam mensagens, me agradecem. Dizem que eu dei coragem para elas se defenderem. Eu nunca imaginei que aos 70 anos eu seria influencer. Mas aqui estou. Marcelo saiu da prisão em outubro de 2026. Regime aberto. Ele pode morar fora, mas tem que usar tornozeleira eletrônica. E tem que continuar pagando a pensão. A gente não se fala. Eu encontrei ele uma vez na rua por acaso. Ele abriu a boca para dizer alguma coisa. Eu apenas continuei andando. Não tenho raiva, mas também não tenho espaço para ele na minha vida. Gabriel está noivo. Uma menina linda, engenheira também, chamada Beatriz. Ela me respeita, me trata bem, me inclui nos planos deles. Eles vão casar ano que vem. Eu vou estar lá, na primeira fila, de vestido novo, assistindo meu neto construindo a vida dele, do jeito certo, com amor, com respeito, com dignidade. E eu vou estar feliz, porque eu sobrevivi, eu venci. Eu recuperei tudo que tinha sido tirado de mim, e ninguém, nunca mais, vai me tirar minha dignidade de novo. Hoje, quando olho para trás,
Eu vejo tudo o que passei. A dor, o medo, a fome, a humilhação. E eu vejo também a força que eu não sabia que tinha. Porque a verdade é essa. A gente só descobre o quanto é forte quando não tem outra opção além de ser forte. Eu perdi meu filho. Ou melhor, eu perdi a ilusão de quem eu achava que meu filho era. Isso dói. Dói até hoje. Sempre vai doer. Porque uma mãe nunca para de amar, mesmo quando deveria. Mas eu ganhei algo mais importante. Eu ganhei a mim mesma de volta. Durante anos, eu defini minha vida pelos outros, pelo meu marido, pelo meu filho. Eu trabalhei para eles, sacrifiquei para eles, vivi para eles. E quando eles me abandonaram, Roberto pela morte, Marcelo pela ganância, eu não sabia quem eu era sem eles. Mas agora eu sei. Eu sou Helena, 70 anos, cozinheira aposentada, sobrevivente, lutadora, mentora, amiga, avó. E, acima de tudo, uma mulher digna. Se você está ouvindo essa história e está passando por algo parecido, eu quero que você saiba uma coisa. Você não está sozinha. Tem ajuda disponível. Tem leis que te protegem. Tem pessoas dispostas a lutar ao seu lado. Mas antes de tudo, você precisa acreditar que merece ser defendida. Que merece dignidade. Que merece respeito. Não importa quantos anos você tem. Não importa se a pessoa que está te machucando é seu filho, sua filha, seu neto, qualquer um. Abuso é abuso. Roubo é roubo. E você não precisa aceitar. Guarde provas, anote tudo, tire fotos, procure ajuda. Ligue para a delegacia do idoso, ligue para o Ministério Público, procure um advogado, fale com o assistente social, fale com seus vizinhos. Fale com alguém, mas não fique em silêncio, porque o silêncio só protege quem está te machucando. E agora eu quero te pedir uma coisa. Se essa história tocou você de alguma forma, deixa seu like aqui embaixo. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. Porque aqui a gente não compartilha histórias de vitimização. A gente compartilha histórias de superação. E me conta nos comentários, você é de onde? Que cidade? Que estado? Eu adoro ler os comentários de vocês. Cada história que vocês compartilham me fortalece também. Porque no final, a gente está junto. Todas nós. Todos nós. Lutando pela nossa dignidade. E dignidade não se negocia. Dignidade não se vende. Dignidade não se rouba. Dignidade se reconquista. Um dia de cada vez. Uma decisão de cada vez. Uma luta de cada vez. Eu reconquistei a minha. E você também pode reconquistar a sua. Um beijo no coração de cada um. E até a próxima história.